Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por você ter chegado até aqui. Nós estudaremos, nesta lição, é uma lição que trará muito conhecimento e informações para o nosso dia de hoje. Você que chegou agora, se inscreva no canal, assistam os nossos vídeos, compartilhem, curtam e também comentem, se você gostou, para que nós possamos melhorar a cada dia, e com isso fazer com que você, nas suas aulas da escola bíblica, possa crescer juntamente com os seus alunos e com isso levar a fé deles a cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus. Nós temos como base a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e também a revista Juvenis, que é uma revista que tem trazido conhecimento e fazido com que os nossos jovens e adolescentes cresçam a cada lição. As lições são bem atuais, Nós vemos aqui que o tema principal do trimestre é questões difíceis do nosso tempo. São questões atuais que nós precisamos examinar, que nós precisamos estudar para o melhor compreendimento. Vamos começar agora, a lição número 8. Essa lição tem como tema a ameaça do terrorismo. O texto principal desta lição diz o seguinte: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Primeiro, mas o fim não será logo. Jesus registrou isso em Lucas 21:9. Jesus registrou também a parte das guerras, dos rumores de guerras, em Mateus 24, verso 7. E também Jesus registrou isso em Marcos. Então nós temos aí 3 evangelhos do Senhor Jesus, que ele deixou claro que haveria conflitos mundiais, conflitos entre as nações, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e voltar para a palavra de Deus e assim orar e pedir para Ele nos ensinar através da sua palavra qual seria a mensagem que Ele queria aplicar para os nossos corações. E eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus que essas mensagens do Senhor Jesus têm adentrado nos nossos corações e com isso nos transformado a cada dia, para estar com Ele, para a nossa fé se agigantar nele e com isso estar com Ele para toda a eternidade. Você que chegou agora, obrigado por você estar aqui. Você que já nos acompanha, continue conosco. Nós veremos aqui subsídios, comentários, informações para que você possa crescer na graça e no conhecimento e informar os seus alunos da melhor maneira possível e a sua aula seja eficiente, eficaz e que os alunos possam aprender e nunca mais esquecerem da aula em que nós ministrarmos e dermos aí para os alunos, para eles avançar no conhecimento. Queridos, a leitura bíblica em classe está em Mateus 24, capítulo 24, versículo 12 e 13. E em Gênesis, capítulo 6, versos 5, 7, 11 e 12. É de fundamental importância darmos uma lida, fazendo uma leitura bem clara, bem específica, desses textos da leitura bíblica em classe, para a melhor compreensão e com isso fazer com que todos aprendam de maneira eficaz. O Sintetizando diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos um assunto bem atual, a ameaça do terrorismo. Estamos vivendo dias difíceis em que a paz e a sobrevivência da humanidade têm estado em perigo. Embora saibamos que o homem já dispõe de meios tecnológicos para destruir a humanidade, não podemos esquecer de que o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas e tudo está sujeito à sua soberana vontade. Nós veremos nesta lição aqui, meus queridos, que o terrorismo ele tem crescido de maneira grandiosa. Nós veremos aqui que a ameaça terrorista, antes era insignificante,
mas hoje já existem grupos que estão tomando uma proporção maior, que está já preocupando as autoridades, né, brasileiras também e fora do Brasil. Existem grupos aí que já estão fazendo coisas terríveis em nome de um Deus, né, podemos dizer assim, um Deus entre aspas, né, em nome de outras pessoas também, mas nós sabemos que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não faz mal ao próximo. Nós sabemos que o Senhor Jesus, e tudo que ele ensinou é para o bem do próximo, tá? Então, mesmo assim, com esse aumento dos terroristas, nós temos que ter a convicção que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão sobre o controle do nosso Senhor Deus. Todas as coisas estão sujeitas à sua soberana vontade. Só está acontecendo isso porque Deus está permitindo que aconteça. Para quê? Para com isso ter um propósito. Pode ser para edificação, pode ser para moldar o caráter de alguns cristãos, pode ser para ajudar, né, as nações, pode ser para dar uma mensagem, ou simplesmente pode ser para mostrar que a sua palavra está sendo cumprida, que a sua palavra está se concretizando no nosso meio. Tá ok? Continuando aqui, nós veremos na introdução o seguinte: o terrorismo é algo que assusta. A globalização desenhou um novo quadro no panorama mundial. O avanço tecnológico, por sua vez, contribuiu para a produção de armas que ameaçam a segurança do mundo. Contudo, sabemos que o próprio Cristo nos advertiu que guerras e rumores de guerra seriam o princípio das dores, precedendo a vinda do Filho do Homem. Esses acontecimentos nos desafiam, afinal de contas, qual deve ser o posicionamento do crente diante de tais ameaças? E você, o que pensa a respeito do assunto? A nossa preocupação se justifica, ou podemos descansar em Deus, pois dele vem a nossa segurança. Com certeza é algo que nós precisamos nos preocupar, mas ter certeza absoluta que o Senhor é a nossa segurança, que nós podemos sim descansar em Deus, porque a nossa vida, ela não está limitada a esta terra. O nosso lar não é na terra, o nosso lar é ao lado de Jesus. Ele diz que foi para o céu e lá ele nos prepararia lugar. Então ele está lá preparando um lugar para nós, e nós temos a certeza que ao passar desta vida, ao fechar os olhos nesta vida, nós abriremos os olhos ao lado de Deus, ao lado do Senhor Jesus. E nele é a nossa confiança, nele é a nossa esperança. Em Deus nós podemos confiar sim, porque todas as coisas estão sobre o seu domínio. Nós veremos nessa lição 3 pontos importantes. Tá? O primeiro ponto diz o seguinte: uma guerra santa. Você sabe quando começaram ataques terroristas? Com certeza já estudou um pouco de história no colégio. De acordo com alguns estudiosos, um dos indícios do surgimento do terrorismo deu-se a partir de uma seita muçulmana, que no final do século VI d.C., dedicou-se a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. Isso se intensificou. Os grupos maiores começaram a aparecer a partir do século VI. Começaram a ganhar força a partir do século VI. Daí começou um conflito de maneira mais chamativa, em que chamou mais a atenção das autoridades e do mundo. Nós temos como base a palavra de Deus, e nós vemos aí que ao longo da história de Israel já existiam vários conflitos às margens do Rio Jordão. As margens do Rio Jordão, por incrível que pareça, meus queridos, ainda hoje é palco de grande
problemas que atraem a atenção de todo mundo, né? As margens do Rio Jordão, né? No antigo Israel, nós vemos aí que muitos povos ocuparam aquela região, né? Nós vemos aí que existiam muitas guerras em prol daquela região. Primeiramente, os hebreus invadiram a cidade de Jericó e ocuparam ali as margens do Rio Jordão. Depois foram outros povos no ano 70, né, Jerusalém foi invadida e foi destruída pelos soldados romanos por intermédio do general Tito, né? Antes dos hebreus, nós vemos aí que os cananeus também já tinham ocupado essa região. Então as brigas, né, os conflitos em prol de uma terra que era sólida, de uma terra que era rica em devolver aquilo para o homem, que era fértil, essas terras já no antigo Israel, nas antigas histórias, né, das civilizações bíblicas, nós percebemos aí que já existia esses conflitos, né? Então isso se intensificou, isso tomou uma proporção maior com uma seita muçulmana, né? Uma seita muçulmana, né, que tem crescido de maneira muito grande. Quantos de vocês já ouviram falar aí nos jornais, né, sobre o Estado Islâmico? Os extremistas do Estado Islâmico são homens que estão aí com um pensamento, né, que pensam que aquela pessoa que não segue a religião, né, aquelas pessoas que não têm o mesmo Deus dela, e aí eles procuram matar, procuram destruir, chamam de infiéis, mas nós sabemos, através da palavra do Senhor, a qual está escrito em João 10:10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. É obra do inimigo matar uma pessoa, né? É obra do inimigo tirar a vida de uma pessoa. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar isso para o meu inimigo e nem para o meu próximo, tá ok? Ainda sobre a ameaça do terrorismo, nós veremos aqui alguns exemplos. Grupos principais de terroristas aqui no mundo, né, atual, estão eles: Al-Qaeda, ETA, IRA, Brigadas Vermelhas, OLP, Hezbollah, né? Esses grupos são os principais grupos mais fortes aqui de terroristas que já existem aí no nosso mundo, né? O Jihad, né, que é uma interpretação da Guerra Santa, né? Alguns muçulmanos têm esse nome Jihad como uma interpretação de Guerra Santa, como se eles estivessem fazendo uma guerra santa em prol de Maomé e de Deus, né? Que nós vemos aí que não é o nosso Deus, que não é o mesmo Deus, porque o Deus que nós servimos, ele não faz mal ao próximo, ele procura preservar a vida e o caráter do ser humano, procura atrair a ele com força do Espírito Santo, a qual nós vemos aqui em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que o Senhor declara: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos atrai a Deus, ele faz com que nós possamos nos converter a Deus. Então esse grupo aqui é um grupo que está aí, né, um grupo de terroristas, um grupo de pessoas que estão seguindo, né, a extremo a ideia de conversão da humanidade. Se não se converter aos cuidados, à crença deles, então eles procuram atacar. Foi isso que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No segundo ponto tem o seguinte: o terror se espalha na cidade. Na terça-feira, 11 de setembro de 2001, o mundo que já dispunha de grande desenvolvimento tecnológico estava prestes a assistir em tempo real um dos maiores atentados terroristas da história mundial. Esse rapaz que eu acabei de colocar aqui para vocês, Osama Bin Laden, ele foi o mentor, o homem a qual programou e fez com que esse atentado acontecesse. Ele, com 19 homens, né, roubaram 4 aviões, e 2 desses aviões
né, ele colidiu com essas torres gêmeas, né, lá nos Estados Unidos. E isso foi palco mundial, isso chamou a atenção de todo mundo. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ele comentou até que poderia existir uma terceira guerra mundial por causa deste acontecido, né? O Osama Bin Laden, a CIA, a Companhia de Inteligência dos Estados Unidos, procuraram ele durante 9 anos, melhor dizendo, 10 anos, né? Isso aconteceu em 11 de setembro de 2001 e ele foi encontrado em uma casa, né, em 2 de maio de 2011. A companhia de inteligência invadiu essa residência, então matou ele neste momento. Mas isso foi um acontecido que entrou para a história. Todas as nações acompanharam este acontecido. Outro acontecido que causou terror e espalhou o terror na humanidade foi o episódio que aconteceu na França. No último dia 7 de janeiro de 2015, onde 2 homens entraram encapuzados no jornal Charles Hebdo e executaram 12 pessoas, que segundo os muçulmanos ofenderam Maomé, o profeta do Islã, com uma charge. A charge, meus queridos, é um desenho, né, uma caricatura de um personagem que eles escrevem, que os jornais, né, dessa região escrevem, para poder, né, transmitir ao povo algo que o jornal quer transmitir. Então os muçulmanos se sentiram ofendidos com esse desenho de Maomé, com esse desenho do profeta Maomé. Então eles arquitetaram, entraram nesse jornal e mataram aí 12 pessoas, né? Executaram 12 pessoas, né? Sem dó, sem piedade. O terceiro ponto diz o seguinte: e agora, como viveremos? Em vista desses acontecimentos, você pode pensar que este mundo vai de mal a pior e que não tem mais solução. Contudo, Cristo nos fez uma promessa de que prepararia um lugar para um dia nos buscar, conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 1-3. Vivemos um mundo perturbado, mas temos uma viva esperança. O Senhor Jesus está conosco e um dia Ele voltará. Dessa maneira, em Cristo podemos sentir a tranquilidade e contar com a ajuda do Espírito Santo, que não nos deixa só. Diante dessas manifestações, diante desses terrorismo, diante desses avanços tecnológicos, diante desses acontecidos mundialmente, falando nisso, nós temos a convicção e a tranquilidade que o Espírito Santo de Deus, ele nunca nos deixa só. Ele estará a todo momento nos guiando para fazer o que é certo, para fazer o que é justo diante dos olhos de Deus, para fazer o que nós precisamos fazer, porque Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, Ele deixou essa promessa para nós, a promessa a qual Joel falou em Joel 2:28, que o seu Espírito derramaria sobre toda a carne, né, e que muitos seriam cheios do Espírito Santo, que muitos seriam conduzidos pelo Espírito Santo. Você já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus hoje? Meu querido aluno, meu querido professor, você já sentiu a presença do Espírito Santo hoje? Ele é a nossa garantia, Ele é o nosso selo, Ele é quem nos garante que um dia nós estaremos com Jesus. Ele é que nos garante que um dia nós estaremos na presença do Senhor. Ele é quem nos selará para nós sermos arrebatados. O Senhor Jesus disse que viria buscar a sua igreja. E quando o princípio das dores e quando os acontecimentos, né, tornarem de uma maneira insuportável, chegará o momento em que a trombeta soará, e somente aqueles que estiverem preparados entrarão juntamente com Cristo no céu de glória e passará a eternidade com Ele. Para concluir, apesar de estarmos vivendo dias difíceis,
em que a paz e a sobrevivência da humanidade têm estado em constante perigo, não podemos esquecer que o nosso Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Assim sendo, que possamos seguir a paz de um coração puro e retenhamos a firme na confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E se ele prometeu, ele voltará para nos buscar. Você, como jovem que serve a Deus, esteja preparado. O Senhor Jesus nos fala que tudo isso faz parte do seu plano. Tudo isso faz parte para que nós possamos nos achegar a Ele, para que nós possamos nos perceber a sua volta de maneira mais séria. Tudo isso que está acontecendo é para que nós possamos entender que as profecias de Cristo estão se cumprindo, que a palavra do Senhor está se cumprindo, que a palavra do nosso Deus, ela não falha, tá? Então nós temos que ter essa certeza e o coração firmes na confissão, na esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é Deus que prometeu que nos levaria. Fiel é o Senhor Jesus que prometeu em vir nos buscar, né? A trombeta vai soar e somente subirá aquele que está preparado. Se você, meu querido aluno, professor, gostou dessa videoaula, curtam os nossos vídeos, compartilhe para que mais pessoas possam ter mais comentários e informações com respeito à palavra do Senhor Jesus. Compartilhe os nossos vídeos também. Ativem o sininho de notificação para que você possa receber em primeira mão os vídeos que nós enviaremos aqui, os vídeos que nós publicaremos aqui. E eu tenho certeza que tudo isso vai edificar a sua vida e fará você avançar no conhecimento e transmitir esse conhecimento para os seus alunos, que é a nossa missão. Ensinar. Professor, professora da Escola Bíblica Dominical, nós temos essa missão de pregar o Evangelho, fazer o ID de Jesus e ensinar, discipular aquelas pessoas que estão à nossa volta. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Até agora, fiquem todos na paz do Senhor.